Imposto Territorial Rural, é o famoso ITR, e é a pauta principal desse podcast hoje, viu, Janaína? Tá chegando a hora de você, produtor rural, seja pessoa física, jurídica, a gente vai dar um monte de spoiler aqui, declarar o seu ITR, mas o que eu devo fazer nesse ano, né, Pedro? É o que a gente vai desmistificar aqui. Exatamente, vem com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, juntamente com minha parceira Janaína Honorato, tamo junto, dividindo essa bancada aqui, falando de tudo quanto é assunto sobre o agronegócio. E hoje a pauta é economia, doer no bolso, imposto, né, Pedro? Exatamente, né? Se é imposto é porque é obrigatório, né? E é dureza. Mas é para o bem da nossa sociedade, né? Lógico, a gente vive numa sociedade que a gente tem que harmonizar com tudo o máximo possível, né? E a pauta de hoje, como a Janaína bem citou, economia, a gente vai falar aqui sobre o Imposto Territorial Rural, que é a mesma coisa do IPTU que é cobrado na cidade, mas é o IPTU da roça. É o famoso ITR. E quem que a gente convidou hoje, Janaína? É o IPTU da porteira e quem vai falar pra gente é uma pessoa gabaritada demais, advogado, sócio do escritório Macchione ou Marchione, ele vai explicar pra gente, Marchione de Paula, advogados associados, formado em Direito no Centro de Ensino Superior de Jataí, especialista em Direito Processual Civil pelo Damásio Educacional, especialista em Direito Tributário, que é o assunto de hoje, e especialista também em tributação voltada para o agronegócio pela FGV e atual presidente da Comissão de Direito Tributário da subseção da OAB em Jataí. Eu estou falando dele, Leonardo Scopel Marchione de Paula. Seja muito bem-vindo ao Agro 2. Já conserta aí o seu nome para ver se eu não falei errado, né? Boa tarde, Janaína. Boa tarde, bom dia, boa noite, né, para quem nos acompanha. Boa tarde, Pedro. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse podcast, que é uma referência, né, que acompanha há muito tempo, sempre trazendo conteúdo de qualidade, né, para os produtores. E você falou certo o nome, Leonardo Scopel Marchione de Paula. Marchione. Eu falei os dois, entendeu, pai? Mas deu certo, italiano. É quase uma receita, né, tão grande. Mas uma satisfação muito grande estar aqui e para a gente falar de um assunto que dói no bolso, né? Inclusive eu sempre brinco que uma das certezas que nós temos na vida é que a gente tem que pagar imposto. Mas se tem que pagar, que a gente pague da forma correta e menos onerosa possível. E quando se fala em ITR, o que é esse assunto, esse bicho de 7 cabeças, que às vezes o produtor pensa assim, eu não sou profissionalizado, Minha terrinha é pequena, eu planto só uns arfaços aqui. Eu planto só um trenzinho aqui para eu, mas a mulher comer. Janaína, então, o ITR, ele é um imposto que tem que ser pago todo ano, certo? O dono da terra, em regra, eu falo em regra porque existem algumas peculiaridades que são discutidas, mas de uma forma bem objetiva é o dono, o proprietário da terra, aquele que consta lá na matrícula, ou os proprietários, que deve pagar esse imposto ano a ano. Ele incide, como vocês bem já falaram no início, sobre a propriedade territorial rural. Ele basicamente, a gente lembra do IPTU. A diferença, aqui já está uma grande diferença, primeiro, incide sobre o imóvel rural. E até a gente sempre discute, né? O que define o imóvel rural? Eu posso ter um imóvel localizado dentro da cidade que seja considerado imóvel rural e pagar ITR? Isso é um planejamento tributário. Por exemplo, Leonardo, só te interrompendo, desculpa. Claro. Se eu faço, por exemplo, agricultura urbana, se eu tenho um lote dentro da cidade, eu planto lá uma horta lá dentro. Excelente pergunta, Pedro. Isso foi discutido por muito tempo, inclusive chegou no STJ. Eu tenho um imóvel dentro da cidade, mas a destinação desse imóvel é para fins de atividade rural. E eu quero pagar ITR. O que o STJ diz? Olha, se a destinação for rural, é um imóvel rural e, portanto, deve pagar o ITR. E o ITR, ele, em regra, é bem mais barato que o IPTU. Né? Por quê? Porque o IPTU, ele incide sobre o valor do imóvel venal. Ou seja, além do lote, o IPTU, além do lote, ele incide sobre o que tem no lote. Sobre as benfeitorias, sobre a construção, porque ele chama Imposto Predial Territorial, diferente do ITR, que é Imposto Territorial Rural. Ou seja, o ITR, e que isso tem que ficar bem claro para os produtores em especial,
ele incide sobre o território, sobre a terra nua. Ele não incide sobre as benfeitorias. Por isso que a regra é que é um valor menor. Então, hoje, para definir o que é o imóvel rural, é a destinação que é dada. Mas assim, né, Pedro? Teve até um caso curioso que aconteceu lá no escritório, de um cliente que colocou 2 cabeças de gado no terreno e queria pagar o ITR. Né? Ó, a destinação é atividade rural, coloquei 2 cabeças de gado. Não, mas aí você tem que analisar bem a situação. De fato, está sendo desenvolvida uma atividade econômica voltada para a atividade rural, que seja a plantação de horta, que seja qualquer outro tipo de atividade? Sim, aí incide o ITR. Então, basicamente é isso, Janaína. É um imposto que incide todo ano e que o proprietário do imóvel deve pagá-lo, em regra, para a União Federal. E no caso, o cara do boi aí, ele pagou o ITR, ele pagou Não, o IPTU? IPTU. Foi IPTU. Mas nesse Deu caso, certo, por colou, exemplo, não. que você citou, do gado, às vezes a pessoa só planta uns pezinhos de alface lá para ela comer, por exemplo, ou uma horta. Paga IPTU ou ITR? Assim, tem que analisar o caso concreto, né? Mas se for uma pequena parte que seja irrelevante, levando por exemplo, um terreno grande, tem uma pequena parte de uma plantação, em regra será o IPTU. Aí precisa também ver qual que é a intenção do proprietário, se de fato é desenvolver uma atividade rural, se não só para fins de utilização própria. Então isso tu tem que analisar no caso concreto. Mas igual você falou aí, né? Se for para destinação de uma produção comercial, né? Pegando aí no que você falou. Mas, de todo jeito, quem quer pagar um ITR com uma área que está dentro da cidade tem que entrar com um processo administrativo, tem que contratar um advogado. Como que é essa via aí? Ele tem que fazer um pedido e tem que demonstrar que, de fato, desenvolve uma atividade rural. Porque, senão, ano a ano vai chegar o IPTU para ele cobrar. Então, ele tem que apresentar a defesa, entrar com o procedimento para demonstrar que, de fato, desenvolve uma atividade rural e pagar o ITR. Entendi. E tem alguma alíquota, por exemplo, é X% do valor do imóvel? Como é que é calculada essa taxa aí? Pedro, o que acontece? O ITR, ele varia de 0,03% a 20%. Nossa! É muita coisa. Se a gente for olhar assim, 20% em 5 anos, teoricamente, dobrou. É o valor do imóvel. Em 5 anos, 100%. 100%. O que é o objetivo do ITR? Para que ele serve? É para desestimular fazendas improdutivas. Ou seja, premissa básica do ITR. Quanto mais improdutiva for a fazenda, maior será a alíquota. Quanto maior a fazenda e mais improdutiva, maior a alíquota, certo? Porque como que funciona? A gente volta, quando a gente fala da alíquota, ela incide, como falamos lá no início, sobre o valor da terra nua. O que é o valor da terra nua? É a terra nua sem levar em consideração benfeitoria, cultura, vegetação, seja cultura temporária, permanente, seja armazém, enfim, é a terra nua e propriamente crua. Ele incide nessa alíquota de 0,03% a 20%, certo? Só que o ITR ele também não incide sobre toda a área. Exemplo, eu tenho uma fazenda de 100 hectares. Leonardo, então, peraí. Primeiro eu tenho que estabelecer qual que é o VTN, o valor da terra nua, porque em regra o ITR vai incidir sobre o VTN, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas essa alíquota de 0,03% a 20% incide sobre os 100 hectares? Não. O que você tem que fazer? Primeiro, eu tenho 100 hectares, tá? Desses 100 hectares, eu tiro a área de reserva legal, eu tiro a APP, eu tiro áreas improdutivas para o desenvolvimento da atividade rural. Então, por exemplo, eu tenho 20% de reserva legal, que é a regra geral. 100 menos 20%, 80%. Ou seja, no bioma cerrado. 20% você já fica de fora, você não vai pagar ITR sobre esses 20%. Tá, sobrou 80%. Você pega 80 hectares, divide por 100. Esses 80 é a área tributável, que é a área que você pode, teoricamente, explorar. Divide por 100. 0,8, correto? Correto. Esse é o primeiro cálculo de forma bem simples. 0,8%? 0,8, só 0,8. Só um indicador. Um indicador. Uhum. Aí você pega esse 0,8 e multiplica pelo VTN. Aí que entra o VTN. Qual que é o VTN? Qual que é o valor da terra nua? Aí aqui está uma grande discussão, Pedro e Janaína. O VTN, o ITR, quem declara é o contribuinte. Todo ano ele vai, o produtor, através do seu contador, procede com a declaração. Cabe a ele informar o valor
do ITR. Ele que vai apurar o valor do ITR, ele que vai colocar o valor e sobre isso vai pagar. Ah, é? É ele que... Não chega uma guia pra ele pagar, não? Chega a guia, mas de acordo com o que ele informar. Ele que vai fazer todo o processo. Ele Não vai, é? tipo, parametrizar. Vai falar assim, ó, aqui eu tenho 100 hectares, 20 é reserva e 80 é produtivo. Ele vai lá, coloca isso lá e aí o sistema gera uma guia pra ele pagar. O valor. As informações que quem presta são Ah. Ele que produtores. declara, ele que faz o cadastro. É uma autodeclaração. Ah, Leonardo, então, peraí. O produtor pode declarar o valor que ele quer de VTN. Ele pode chegar lá, por exemplo, e falar que a área são 100 hectares, mas que tem 50 de reserva legal. Para ele pagar o ITR só sobre os 50. Ele pode até fazer isso. Mas o fisco, a fazenda, tem um prazo de até 5 anos para cobrar eventual diferença que ela descubra. E, por vezes, hoje, por conta da tecnologia, que está cada vez mais avançada, informatização, na maioria das vezes cobra. Mas o que acontece? Só para finalizar essa parte de apuração, para ficar bem claro. Eu divido, eu retiro a área de reserva legal, a APP, e divido pela área total. 0,8. Obti um número, 0,8. Multiplico pelo VTN. Esse VTN, esse valor da terra nua, quem declara é o produtor. Olha, lá na minha região, o valor da terra nua vale tanto. O hectare? O hectare. Uhum. O hectare. Quanto que vale o hectare? Como que eu chego num parâmetro? Vale 10 mil? 20? O valor da terra nua, se levar em consideração benfeitorias. Uhum. Se vocês concordam que se é uma autodeclaração, eu vou lá, junto com, por exemplo, um agrimensor, um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, ó, aqui vale tanto. Beleza, declaro. Só que os municípios, todo ano, eles publicam uma pauta do VTN de cada município. Por exemplo, em 2022, são divididos em 6 categorias. Aqui em Goiânia, o VTN da categoria melhor, que é a lavoura aptidão boa, foi R$70 mil. R$71 mil. O hectare. O hectare. Então, o VTN, de acordo com essa pauta divulgada aqui no município de Goiânia, aqui de Goiânia, 71 mil. Aí se tem não é uma lavoura tão boa, uma lavoura um pouco menor, Um solo fraco. solo mais fraco. Aí ela tem 6 categorias, desde a melhor até a mais fraca. E aí tem os critérios, desde 71 mil, no caso de Goiânia, em 2022, até 42 mil, que é a mais fraca, é a categoria mais fraca. Então esse é o VTN. Pode acontecer de uma fazenda ter uma parte que o VTN seja lavoura boa, uma área melhor, como a outra seja mais irregular. Então uma parte que, o VTN, o hectare, vale 70 mil, mas aqui vale 40. Pode acontecer. O produtor é obrigado a seguir essa pauta? Teoricamente, não. É uma pauta de auxílio para os municípios, para os produtores. Porque pode ser que na região dele não valha 70 mil. Pode ser que valha 50. E é uma lavoura aptidão boa. Pode ser que não vá, mesmo a ruim não tenha o valor de 40, seja 30. Eu tenho o laudo. É só um parâmetro. Só que, infelizmente, o fisco ele segue essa pauta. Se você, produtor, declara abaixo dessa pauta, ele cobra até chegar nessa pauta o valor mínimo, além de multa e correção. Então, o que você faz? Faz aquele cálculo, a divisão, tira a APP, tira a reserva legal, divide pela área total e multiplica pelo VTN. Ah, vamos supor que o VTN aqui é 70 mil. Toda a minha área, lavoura aptidão boa. Pego 70 mil vezes 100, que é o tamanho da área. O total eu multiplico pelo 0,8. Essa é a base de cálculo que vai incidir aquela alíquota de 0,03 a 20%. Certo? Deu para compreender? Ficou Você tá bem anotando claro. aí? Você tá anotando? Tem que Papel anotar e caneta. aí. Porque senão... De forma É. bem assim, o Nada com objetivo é Excelzão esse. não resolve. Né? É. Mas o ponto principal é observar o VTN, o valor do VTN, analisar se na área tem reserva legal, se tem APP. Não tem reserva legal, não tem APP, mas tem uma área que ela não serve para nada. Ecologicamente, eu não consigo plantar, não consigo fazer nada. Um cerradão, vai. Tira também, né? Tudo mediante laudo, tudo mediante comprovação. Porque o ITR ele só incide sobre a área produtiva, certo? Obtido esse valor, essa base de cálculo, aí você multiplica 0,03 a 20%. Aí você pergunta, Leonardo, mas tá, e aí? Qual que vai ser a alíquota? 0,03 ou 20%? Ou 15. Ou 15? Ou Ou 10? É. Aí voltamos no início. Quanto mais improdutiva a área, maior a alíquota.
Aí a lei estabelece alguns critérios. Olha, se você tem na sua área 100 hectares, nesse exemplo nosso, desses 100 você pode explorar economicamente 78. Não, Leonardo, mas por que 78? Porque eu tiro 20 de reserva e tiro 2 hectares de armazém. Eu posso explorar a parte do armazém, da construção? Não. Então, E a a represa? área explorável, 78. E a represa entra? Também não. A não ser que sua atividade desenvolvida, né, seja Peixe, lá. pesca, etc. No caso, se for usada, por exemplo, a gente tem muitos produtores que tem barragem, tem represa aí que Piscicultura, pega a água né? da chuva para poder irrigar. Ele usa aquela água na atividade dele. Justamente. A área é explorável e é utilizada. Mas Então- o armazém não é uma área explorada também? Mas aí no caso é uma produção de estocagem, né? Você não, por Só exemplo... coloca lá. Não tem um plantio, não tem um desenvolvimento da atividade em si. O que acontece? Nesses 78 hectares, que eu, por exemplo, pecuária, posso utilizar como pecuária, 78 hectares. Eu uso quanto? 50 hectares? Não, eu uso 78. Ou seja, dos 78 hectares que eu tenho disponível, eu uso 100%. Então, meu grau de utilização da área é 100%, certo? Eu pego esse 100%, que é meu grau de utilização, e vou lá na tabelinha. Aí lá na tabelinha, que vai de 0,03 a 20%, vai falar, se sua área tem 100 hectares e você explora mais de 80%, sua alíquota é tanto. Se a sua área é de acima de 500 hectares e você, da área explorável, só explora 50%, sua alíquota é tanto. Quanto menos explorável a área, desde que disponível, maior será a alíquota. E isso, Então, basicamente, autodeclaratório. tudo o contribuinte que tem que declarar. E a Então- tabela fica na Receita Federal, né? No Fica na- site da Receita. Isso, tem na Tinha que ser. Receita e na lei. É igual a Receita Federal, então, né? Tipo, você tem que me pagar. Aí você fala, quanto que é? Uai, não sei, você que tem que me pagar. Mas se você me pagar errado, eu vou te pegar. Justamente. E cobrar multa, juro e correção. E eu tenho um prazo de 5 anos para cobrar isso aí. E Ah, é por não. isso que o produtor tem que ter um aparato de pessoas com ele, né? Uma consultoria. Por exemplo, porque a gente está falando aqui, a gente está gravando isso antes do prazo acontecer. Mas o prazo começa a valer dia 14 de agosto de 2023, vai até 29 de setembro de 2023. Aí é um mêsinho só. É um mês e pouco. Eu vim lendo sobre isso. É pouco tempo, na verdade, né? Então o produtor ele já tem que estar reunindo essa documentação bem antes, né? Justamente. Porque, por exemplo, não é uma questão relativamente simples. Tem toda a parte documental. Existe uma discussão. Reserva legal precisa estar averbada na matrícula do imóvel? Eu tenho a reserva legal lá na minha área. De 100 hectares, eu tenho 20 hectares que é reserva legal. Mas não está averbado na matrícula do imóvel. Se eu puxo a certidão do imóvel, está lá só os 100 hectares. O que a Receita entende? Você não está averbada, você vai pagar o ITR sobre os 100 hectares. Você tem que averbar. E o STJ veio e falou, realmente, se não tiver averbado na matrícula do imóvel, você tem que pagar o ITR sobre os 100%, mesmo você tendo direito à isenção. Nossa, que canseira, hein, bicho? Outro exemplo, Santo APP. Cristo. APP, Área de Preservação Permanente. Eu tenho lá uma nascente, vamos colocar, tem que respeitar 20 metros, 50 metros de APP, depende aí das circunstâncias. Como que eu comprovo isso? Eu não vou pagar o ITR sobre essa APP, porque eu não posso nem utilizá-la, correto? Pode nem entrar lá. Não posso nem entrar. Como que eu vou comprovar que tem lá e, portanto, ter o direito de não pagar? Aí existe um documento que se chama ADA, Ato Declaratório Ambiental, que você declara junto ao IBAMA, além do próprio CAR, né, que você tem, que menciona essas informações ambientais, e demonstra que lá é uma APP e, portanto, não vai pagar o ITR sobre essa área. E aí tem uma discussão, e se eu não declarar esse ADA? Tem a APP, não declarei o ADA, vou ter que pagar o ITR sobre os 100%? Sobre a área da APP? A Receita entende que sim. Aí o STJ veio e falou, não, se você comprovar por outros meios que de fato lá é uma APP, você não precisa pagar. Aí você precisa contratar um engenheiro para demonstrar, Fazer através um de laudo. laudo, Georreferenciamento. georreferenciamento. Às vezes o próprio CAR, que tem a menção, né, que tem as características. Só que assim, é tudo dor de cabeça a mais que por vezes pode ser evitada, né, através de um planejamento. Mas é isso, Janaína, é iniciar agora, dia 14 de agosto, e tem até dia 29 de setembro para declarar o ITR. É um tempo muito curto e tanto produtores pessoa física quanto jurídica precisam estar atentos a isso, né? Justamente.
Existem algumas regrinhas de isenção. Por exemplo, até 30 hectares não precisa declarar o ITR, desde que seja desenvolvido uma agricultura familiar, né? A pessoa Legal. junto com a família não precisa. Mas ela tem que declarar que é Ela isso. não paga. Ela não paga, mas ela tem que Ela declarar. declara, justamente. Igual imposto de renda. Justamente. Então, assim, é até para demonstrar que é isento. Até para demonstrar que ela preenche o requisito. Porque senão, por vezes, ela não faz nada, aí vem uma cobrança. Até comprovar que ela tem direito a essa isenção, é mais uma dor de cabeça. Leonardo, e quem quer pagar, procura onde? Procura o quê? Um site? Procura algum órgão? Como é que funciona? O primeiro contador, né? Que é o braço direito. É para fazer a declaração e o advogado também, porque precisa... Depois a gente fala um pouquinho sobre o que isso interfere na compra e venda de imóvel rural. Tem uma interferência direta e isso é importante. Mas o primeiro ponto é estar atento, né, a esse prazo. Inclusive agora, acredito que até dia 10 de agosto saia a pauta municipal desse ano, de 2023. Então o produtor estará atento, junto com o contador, qual que vai ser o VTN, o que a sua propriedade se encaixa, se é numa lavoura aptidão boa, se é mista, se é um pouco pior, né, o solo, para poder proceder com essa declaração. Agora, Pedro, só aproveitando essa pergunta, como que funcionava o ITR? O ITR, por muito tempo, ele ficou conhecido como imposto dos R$10. Por quê? Porque até 2003, você pagava o ITR para a União Federal. E a União existia como um valor mínimo de ITR R$10. Então, o produtor, como não tinha fiscalização alguma ou quase zero, porque é na União, como que a União vai fiscalizar mais de 5 mil municípios? Quantas, né, propriedades existentes no país, ainda mais naquele período que não tinha fiscalização, não tinha satélite, né? Justamente. E aí ficou conhecido como imposto dos 10, porque todo produtor pagava R$10. Pagava R$10. Aí, sabidamente, né, o legislador, ele alterou a legislação e falou o seguinte, a partir de 2003, se o município quiser, ele pode fiscalizar esse ITR, porque até então o ITR ainda é de competência da União. Quem instituiu, quem criou o ITR foi a União. Mas município, se você quiser, nas propriedades que estão dentro aí dos seus limítrofes, né, da sua circunscrição, você pode cobrar e fiscalizar. Sabe o que você vai ganhar? Você vai ganhar 100% da arrecadação. Antes, como que era? Ainda se o município não firmar esse convênio. É por meio de convênio isso. 50% fica para a União e 50% do município. Para o ITR arrecadou 5 milhões, 2 milhões e meio para a União e 2 milhões e meio para o município onde está localizada a propriedade. A partir de 2003, o município pode fazer esse convênio. É uma parceria, um termo de convênio com a União, e ele passa a ter 100% da receita. Então ele fica com o ITR todo. Isso, com certeza, facilitou muito a fiscalização. Bem mais fácil os municípios fiscalizarem. Estão mais perto. Eles Justamente. querem ganhar um dinheirinho também, né? Justamente. Inclusive, por exemplo, em Jataí é uma das maiores fontes de arrecadação. O ITR, salvo engano, não sei se foi ano passado, ano retrasado, foram mais de 11 milhões arrecadados só de ITR, que era imposto dos 10, né? Então hoje já é um valor. Hoje já é 10 vezes 10 vezes 10, né? Justamente. Então existe esse convênio e quase todos os municípios firmam esse convênio e ficam com 100% da receita. E isso, com certeza, facilita muito a fiscalização e, consequentemente, se o produtor, por vezes, declarar alguma informação errada, corre sério risco de sofrer uma autuação dentro do prazo de 5 anos. Só refresca minha memória aqui, Leonardo. ADA é o que mesmo? Ato declaratório ambiental. Ato declaratório ambiental. Então, se você tem uma nascente dentro da sua propriedade, você tem uma área de preservação permanente, você precisa do ADA, que você vai no IBAMA e tira esse laudo. Tudo online. Tudo online. Tudo online. Declaratório também. E a reserva legal? Também pelo ADA. Pelo ADA, mas o STJ entende que tem que estar averbado na matrícula do imóvel. Com relação ao VTN, eu queria colocar uma pulguinha atrás da orelha aí. Tem fazendas que elas são em fronteiras de municípios. Uhum.
Qual VTN eu devo usar? Faz uma média? Como é que funciona, O RIC né? divide a fazenda é a divisão dos municípios. Provavelmente vai ser assim. Não, Boa esse pergunta. município aqui cobra 70 mil. Não, esse aqui cobra 60. Não, eu vou nesse aqui. E Janaína, agora? você quer me complicar, né? Não, mas é o seguinte, aí depende. Por exemplo, onde que tá a maior parte da fazenda, aí prevalece um município. Onde que... vamos supor que esteja empatado, né? 50-50. Onde está a sede? Aí tem uma série de critérios, onde está registrado, né? A matrícula. E aí fica para esse município. Tá, agora uma pergunta. Vamos supor que você tem uma propriedade lá, e aí você tem um muro que divide essa propriedade, certo? E aí, dentro da propriedade que está dividida pelo muro aqui, eu tenho um pé de banana. Esse pé de banana cresce e o cacho cai no vizinho. Tô brincando. Essa aí também é clássica, né? Eu não podia perder discussão, piada. gera discussão. Dentro daquele aspecto que você disse sobre a questão do IPTU ou CITR, enfim, a gente tem uma cultura muito forte em Goiás, principalmente na região metropolitana de Goiânia, nas regiões assim adjacentes, tem muita gente que tem chacrinha. Uhum. Que você chega final de semana, você custa chegar em casa porque a galera tá indo rumo a chácaras. Uhum. Eu não tenho uma produção de subsistência lá. Só nem cria nada. barriga na chácara. Provavelmente eu vou pagar IPTU. Não, é bem pontuado, Janaína. O que acontece? Nesse caso, como está localizado fora da zona urbana, aí é o ITR. A discussão que tem é dentro da zona urbana. E que eu dou uma destinação com os fins de atividade rural. Aí que pergunta, vai ser ITR ou IPTU? E até os 30 hectares também, né? Justamente. Aí, para fins de isenção. Acima de né? 30 hectares já E não na é zona chacrinha, rural é mais. a fim de isenção também, né? Por exemplo, só que é do ITR, né? Justamente. De 30 hectares. Justamente. Agora está localizado fora da zona urbana, não tem dúvidas que é ITR. Mesmo que seja uma chácara para fins de lazer. ITR. Então, se você tem uma chacrinha aí que é só a fins de lazer, a alíquota pode chegar a 20%, você que tá aí. Não, é isento. Até 30 hectares. Até 30 hectares. Até 30 hectares. Acima de 30 hectares já é fazenda. Acima já é fazenda, verdade. Mas uma fazenda acima de 30 hectares improdutível, eu creio que Aí é ferro. Aí tem que pagar. acho que nem compensa a manutenção pro produtor rural, né? Porque se você colocar 20% em 5 anos, dá 100% do VTN. Mas quem tem 30 hectares, ficar com 30 hectares parado, pô, é melhor vender a fazenda, Claro, né? claro. É muito Melhor ruim. arrendar, né? Ou Sei lá. arrendar, ou fazer um loteamento. Tem muita gente que arrenda, né? Por exemplo, Arrenda. eu conheço chacareiros mesmo que ele mora na cidade e aí ele tem um contrato, eu não sei como comodato. Isso, que ele pode visitar a fazenda para aproveitar o final de semana, mas ali a lavoura é de outro produtor que arrenda a terra. Às vezes ele arrenda só a parte da lavoura. E a parte da sede continua de livre acesso para ele, né? E ele, não sei. Aí depende muito do caso a caso. No caso do arrendamento mesmo, quem tem a terra arrendada também muda essa alíquota de imposto? Não, E quem paga também é o inquilino? Excelente pergunta, Pedro. Que Porque acontece? aqui na cidade quem aluga paga o IPTU, né? É uma grande discussão que tem. É uma grande discussão que tem. Seja IPTU, seja contrato de arrendamento, ou seja qualquer tipo de outra relação. Existe uma regrinha no direito tributário que fala o seguinte: as convenções particulares não podem se opor ao direito tributário. Então, o que isso significa? Se eu tenho um contrato de locação urbana, eu estabeleci no contrato que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do meu locatário. Perfeito. Ele não pagou. E eu, dono do imóvel, estou sendo executado. Eu posso vir e falar, opa, eu não vou pagar, tá aqui meu contrato, cobre do locatário. E aí? O que a maioria da jurisprudência, como todo, do juiz, dos tribunais, entendem? Não. Você paga, eu não quero saber o que você fez, porque isso não se opõe não compete ao a nós. município. No caso, o IPTU é cobrado pelo município. E depois você cobra Uma do rela- locatário. Uma Ação relação regressiva comercial particular entre particular. vocês. Da mesma forma no contrato de arrendamento. Boa. Entendeu? Mas assim, existem certas situações que já vi, em alguns casos bem específicos, de autorizar a cobrança do arrendatário, por exemplo, de terra que seja vencido. Mas, regra geral, é o proprietário. Ele não perde a condição de proprietário. A fazenda é paga- dele, né? Justamente.
Apesar do que, existe lá quando a gente lê sobre o ITR, ele diz o seguinte, o ITR será devido pelo proprietário e pelo possuidor ou pelo que detém o domínio útil. Aí muito se pergunta, né? Peraí, possuidor. Então, aquele que tem a posse do imóvel, não tem a propriedade, pode ser cobrado do ITR? Aí, assim, a gente entende que é um erro do código de palavras, né? Um erro semântico ali, porque... Quem tem a posse presume que tem o domínio. Nem sempre. Nem sempre. Mas, assim, a regra é o proprietário. Em casos muito particulares, que o possuidor que tem a posse como se dono fosse, age como se dono fosse, está ali, aí ele pode ser cobrado. Um caso interessante, terra invadida. Boa. E aí, como é que fica a questão Mas agora que tá em alta, né? Justamente, principalmente no Mato Grosso, né? E aí, minha terra foi invadida, já tem um tempo que eu tô lá, venceu o ITR. Não mandaram a reintegração de posse, né? Ou mandou e não deu certo, não adiantou nada, perdi. E aí? Tem várias decisões que, nesse caso, o proprietário fica sem responsabilidade pelo pagamento. Porque daí foi um caso fortuito, né? É algo que foge do controle dele. Aí, nessa situação, ele não precisa pagar. Em alguns casos, o ITR. E é algo que o governo que vai resolver para poder tirar a galera de lá ou fazer reintegração ou sei lá. A princípio, cabe ao proprietário, né? Tomar as medidas legais, uma reintegração de posse, etc. Porque, assim, o que a gente acompanha, né, até um tema complicado, o governo vem falando que parte, né, dessas invasões é porque são terras improdutivas, que não atende a função social, porque está tendo utilização de mão de obra escrava e etc. Mas, assim, eu vejo que é aquele velho ditado, né? Os fins não justificam os meios. Se está ou não, que tome as medidas legais cabíveis, que seja uma desapropriação. Dentro da lei. Entra em contato com o INCRA vai lá delimitar o laudo, terra, faz o laudo. Beleza. Agora, a força, tudo que é a força, né, é errado. Exatamente. Então, assim, é um tema bem, bem complicado, mas no que se refere ao ITR, o proprietário, a princípio, não tem que pagar. Mas não é simplesmente também falar, não vou pagar, não. Precisa demonstrar isso. Né? Precisa demonstrar que a terra está invadida e que ele não conseguiu fazer nada. Justamente, através disso. Ou se a terra também, por exemplo, vamos supor que ela está dentro de um processo litigioso aí de uso capião, alguma coisa nesse sentido, também tem alguma jurisprudência? Aí entra na questão do possuidor. Olha, tem um possuidor, tem um posseiro que está lá no meu imóvel. Eu sou o proprietário. Mas eu não tenho a posse. A posse é algo palpável. Eu estou na posse, estou em cima. Eu perdi a posse, eu só tenho a propriedade. Se puxar lá na matrícula, meu nome tá lá, mas eu perdi a posse. E o que tá lá na posse tá como se dono fosse. Ele fala isso. O posseiro fala, tanto é que ajuizou uma ação de uso capião. Aí existe uma parte da doutrina, da jurisprudência, que entende que sim, que nesse caso é o possuidor que tem que pagar o ITR. Boa, vamos dar mais uma complicadinha aqui. A gente vai, depois dessa reforma tributária que vai entrar aí, né? Que a gente vai passar pro CBS, IBS, né? Que vai unificar IVA dual. IVA dual. E aí, o IPTU, por exemplo, ele vai passar a ser responsabilidade da prefeitura. Né? Assim, o prefeito ele vai ter o poder de aumentar ou de abaixar o IPTU sem passar pela Câmara dos Vereadores, por exemplo. E aí, será que isso vai extrapolar para o ITR também? Já que também é municipal. Mas aí assim, no texto da reforma tributária não menciona a possibilidade dessa questão do ITR. Do ITR, só do IPTU. Do IPTU, que compete ao executivo alterar as alíquotas. Porque assim, sempre que a gente fala de alteração de imposto, aumento de imposto ou tributo, imposto é a espécie de tributo, né? Nós temos aí 5 espécies de tributo. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições como um todo. Sempre que a gente fala de tributo, a regra é, para aumentar qualquer tipo de tributo ou criar um tributo, só mediante lei em sentido estrito. Ou seja, se é um imposto municipal, tem que passar na Alego, criar ou aumentar, que é um processo legislativo totalmente diferente. Alego em Goiás, né? Só para explicar. Em Goiás. A Assembleia Legislativa do seu caso estado aí. Justamente. Agora, do jeito que está... a princípio competirá ao chefe do executivo, no caso o prefeito, aumentar essa alíquota. O que é aumento da alíquota? Aumenta o imposto. Só que não passando por um processo legislativo
sendo princípio de uma exceção à regra e fica mais fácil. O que Tá mais abre fácil. uma brecha para uma sequência de coisas, né? De emendas. Que é o que o emendas, Caiado emendas, fez no emendas, imposto aí emendas, da emendas. taxação do agro aí. Do Fundeinfra. Que ele não passou, né? Inclusive, o Fundeinfra é outro ponto, só aproveitando, né? A gente O tá gancho, no né? bate-papo aqui. Na reforma tributária, existe um artigo 20, lá no finalzinho, um jabuti que eles falam, né? Inclusive foi apresentado ontem pela Frente Parlamentar da Agricultura, sugestões de alterar, porque a reforma não foi aprovada ainda, tá? Uhum. Só está na Câmara, vai para o Tramitando, Senado. Vai pro Senado em novembro. Justamente. Até outubro, novembro. Mas tudo indica que vai ser aprovado, com algumas alterações, Natural. certamente terão. E aí deixou um jabuti a gente até brinca, constitucionalização dos fundos. Inclusive a gente tem algumas ações, né, de sindicatos, desse sentido Fundeinfra, conseguimos algumas liminares, está em discussão ainda, é sempre bom bater na tecla. Fundeinfra, FETAB, Fundersul, Fundeinfra Goiás, FETAB Mato Grosso, Fundersul Mato Grosso do Sul, é tão complicado, e eu entendo o lado do produtor. As pessoas estão descrentes, né? Tipo assim, não vai adiantar nada eu procurar o judiciário, eu já sei o resultado, aí remete sempre ao Fundo Rural, que durou anos, começou, é até engraçado o Fundo Rural, que começou um frigorífico Mata Boi, eu acho, E aí, quando saiu o julgamento, o frigorífico já tinha fechado, faz tempo. Ou seja, nem ele se valeu, teoricamente, nem acompanhou o final, né? Mas esses 3 fundos estaduais, existem outros, Tocantins tem, Paraná tentaram criar e não conseguiram, não encerrou a novela. Tá em discussão, inclusive o FETAB, o Fundersul, que já são de mais tempo, mais de 20 anos, e tem boa chance de ter uma reviravolta. Parte técnica, a gente não tem dúvida, é inconstitucional. E por que eu tô... Claro, né? Inconstitucional. No texto da reforma tributária, certamente tem, né, toda a articulação por trás, tem lá a legalização desses fundos. Não desses que já estão criados, mas autorizando a criação de novos no mesmo formato. Autoriza os estados a criarem fundos estaduais voltados para modais de infraestrutura, de transporte, a ser exigido de produtos agropecuários como condição para se valer de incentivo fiscal. Aí lascou. É a mesma coisa do Fundeinfra, FETAB, Fundersul. E cada vez mais o bolso do produtor vai ficando vazio, né? Eita, mas enfim. Porque se você pegar 1% que aumenta, porque o taxa do agro é 1% do bruto. 1,65. É 1% de um produtor médio e grande, é muita grana. E tem um ponto que a gente sempre tem que bater na tecla, não é o produtor que precifica o preço. Né? Não é ele que commodity, né? Justamente. É o mercado. Então não tem como falar, não, aqui eu vou tirar o meu custo. É o mercado. E isso foi pego todo mundo de surpresa, porque foi assim, dia 20, no final do mês de dezembro, até conversando com alguns amigos, a gente falou, não, isso não é possível que vai ser aprovado. Foi rápido, sessão atrás de sessão, estava aprovado, 1º de janeiro começou a ser cobrado. Todo mundo já tinha feito suas compras, os insumos estavam em alta, as commodities já estavam caindo, e aplica sobre o valor bruto. É um peso muito grande, né, pro produtor. Você pega uma atividade que dá uma margem, já é apertada. Enfim. Justamente. Aí deixa pra curva de Laffer explicar, né? Porque daqui uns dias o produtor vai falar, produzir pra quê? Justamente. É o ponto que a gente sempre bate na tecla. Então vamos ver onde que E vai parar. aí, nessa história, venda de fazenda, né? E falando em venda de fazenda, o produtor que vai preferir vender a fazenda do que continuar produzindo. Mas se tiver com o ITR atrasado... Quando o assunto é ITR, no IPTU a gente sabe, quando você vai vender a casa dentro da cidade ou do município onde onde essa casa está, se o IPTU tiver atrasado, entra-se em um processo para você regularizar a situação. Então, te impede ali de fazer a venda do imóvel para quem vai comprar de você. No ITR, segue o mesmo princípio. Sim, porque aí a certidão, ela certamente sairá positiva, né? Que consta débitos federais. Mas a grande questão do ITR, do ITR e a venda de fazendas é o seguinte... quando a gente vende uma fazenda, e eu sempre faço esse paralelo, na compra e venda de imóvel urbano, por exemplo, o Pedro comprou uma casa. Ele comprou essa casa por 1 milhão, certo? Amém. Recebe. E vendeu essa casa um ano depois por 1,5 milhão, certo? Comprou por 1 milhão, tá lá na escritura e vendeu por 1,5 milhão. Quinhentão de lucro. Isso se chama ganho de capital.
Ele teve 500 mil de ganho de capital. Aí o que a lei determina? Você deve pagar também sobre o ganho de capital. Um imposto. Imposto de renda, ganho de capital. É a DARF. Emite a DARF e paga. O valor que se paga do ganho de capital, de 15% a 22,5%. Nesse seu caso, 500 mil ganho de capital seria 15%. Até 5 milhões de ganho de capital é 15% a alíquota. Depois ela vai progressiva. Essa é a regra geral para imóvel urbano. Aí tem algumas, né, regrinhas de isenção. Se, por exemplo, o Pedro vendeu esse imóvel por 1 milhão, mas pegou esse 1 milhão e comprou outra casa. Investiu tudo numa residência, aí ele não paga ganho de capital. Aí tem uma série de regrinhas, desde que respeitado um prazo de 180 dias, enfim. Mas no imóvel rural é totalmente diferente. Porque você imagina, principalmente imóvel rural, que são negociações vultuosas, né? Eu comprei uma fazenda em 2019. E é normal nessas negociações a gente fixar em saca de soja, né? E aí teve aquele boom da saca de soja, do milho. Paguei na fazenda lá 50 milhões. Fui vender 100 milhões. Tive 50 milhões de ganho de capital. Pagar 15% disso, na verdade, vai dar a alíquota máxima, aí, 22,5%. É muita coisa, né? É uma sistemática diferente. Como que funciona? Você leva em consideração o VTN, que é o que você declara no ITR todo ano. Quando você comprou a sua fazenda, qual que era o VTN? Como assim? Quando você comprou, a princípio você declarou o ITR naquele ano, certo? Entendi. Você Lá tem que declarar em todo ano. 82 lá. Vamos colocar 2015. Declarei, comprei a fazenda e declarei o ITR. O VTN naquela região, de acordo com a pauta lá, total da fazenda dava 5 milhões. 100 alqueires vezes o VTN, 5 milhões para facilitar. Aí tô declarando todo ano meu ITR, tenho que declarar o VTN, ele vai aumentando todo ano, né, de acordo com a pauta e tudo mais. Aí 2020, o VTN deu 10 milhões. Você pega 5 milhões menos 10, ou 10 menos 5. Ou seja, no ganho de capital de imóvel rural, é o VTN do ano da aquisição menos o VTN do ano da alienação. Não é o valor da operação. Então, mesmo que você tenha vendido a fazenda por 50 milhões, mas o VTN é 10. É essa a base de cálculo que você vai levar em consideração e diminuir o VTN do ano da aquisição. O resultado se aplica à alíquota do ganho de capital. Aí o restante do valor, por exemplo, Leonardo, mas espera aí. Você vendeu a fazenda por 50, correto? Você tributou só 10. Não foi só 10 de VTN? Porque 10 é o VTN. Sobrou 40. Aí você tributa de uma outra forma. E aí vem planejamento, porque se não tiver o planejamento, você pode pagar até 27,5% desse valor, dos 40 milhões. Mas a regra é 5,5%. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Então, qualquer transação de compra e venda de propriedade rural tem que fazer ITR. Sim. Então, por exemplo, porque não é igual o IPTU, que eu só pago uma vez por ano. Por exemplo, você foi lá comprar um apartamento seu, e vamos supor que o IPTU paga agora em outubro. Aí, se eu comprei o apartamento, eu pago. Sim. Mas ou se eu comprar esse imóvel, eu tenho que ir lá apurar o imposto e pagar? O ITR? É isso? Não, se ele já tivesse declarado aquele ano, não. Entendi. Aí Entendeu? só no ano seguinte. No ano seguinte. O ITR é uma vez por ano só. Entendi. Entendeu? Uma vez por ano. Paga uma vez só e pronto. Aí tem as divisões. Aí tem uma grande questão, Pedro, que é o que a Receita vem e bate na tecla. Ela fala o seguinte, vou dar um exemplo, só para facilitar. Comprei a fazenda em janeiro, certo? Janeiro desse ano. Declarei o ITR? Desse ano? Não. Janeiro, não abriu o prazo, agosto, certo? Vendi em julho do mesmo ano. Declarei o ITR? Não. Também não. Ou seja, quando eu vendi, quando eu comprei, quando eu vendi, eu não tinha declarado ITR. No ano passado, o proprietário declarou, mas aquele ano ainda eu não tinha declarado. O que a Receita fala nesse caso? Você vai ter que pagar o ganho de capital de acordo com o valor da negociação. Então, quando você pagou 50 milhões, vendeu por 100, 100 menos 50. Porque você não observou as datas de declaração do ITR. Então tem data melhor para comprar e vender fazenda. Justamente. Aí que entra. Só que é errado. É errado. E tem decisão judicial que afasta isso, porque isso é uma instrução normativa que a Receita estabeleceu. Aí como muda o cenário? Esse mesmo exemplo, eu comprei em janeiro
e vendi em novembro. Quando eu vendi, eu já tinha declarado ITR, Já. só que nesse caso não tem nada de ganho de capital. A Receita fala, se eu comprar e vender no mesmo ano após a declaração do ITR, não tem ganho de capital. Se eu comprar e vender antes, no mesmo ano, antes da declaração do ITR, é o valor da aquisição menos o valor da alienação. Olha que muda totalmente o cenário por conta de 2, 3 meses. Só que é errado. Brasil sendo Brasil, né? É errado. Você paga pra eles, mas em tese eles não pagam pra gente, se a gente fizer certo depois da declaração, né? Justamente. Então, assim, é muito detalhe, né, que tem que observar caso a caso. Resumindo, né, Leonardo? Vamos facilitar a vida do produtor. Vai lá e contrata um advogado, tributarista, especialista, um contador, que ele vai armar pra você a estratégia adequada e que vai se encaixar melhor na sua realidade. Porque, como no agro, né? Depende. Depende, tudo depende. Sempre depende. Depende do tamanho da sua terra, depende do que você está fazendo nessa terra, depende da reserva, depende da PP, enfim. Mas se você tem dúvida, tá na hora de pensar em começar. Já era ontem, né? Pensar em começar. Mas se não começou, começa agora. Já corre, já procura uma consultoria com um advogado, um contador. E também entra no site da Receita lá, GovBR, Receita Federal. Se você colocar no Google, declarar imposto ITR, declarar ITR, GovBR já sai. Tem um manual lá, as etapas do que você precisa fazer. Cada etapa é uma etapa grande, então a intenção é que desse podcast, é que o produtor comece o quanto antes para se programar, não é, Leonardo? Com certeza, porque não é, né, a declaração pura e simplesmente, né? Tem toda a documentação, parte técnica, e por vezes pode ficar em cima da hora e declarar alguma coisa errada, apesar de que é possível a retificação, mas pode sofrer prejuízo lá na frente. Show de bola, Bacana. Leonardo. Sensacional, cara. Bate-papo muito esclarecedor. E ele cita exemplos. É muito bom isso. Se você não entendeu alguma parte, aproveita que é online, volta, assiste de novo, porque rebobina, né? Rebobina, como eu gosto de falar. Assiste de novo, porque esse episódio ficou muito esclarecedor. Deu pra entender realmente que é palpável, né? Assim, não é um negócio... É porque a impressão que eu sempre tive é da obscuridade do negócio, né? Assim, a falta de clareza. Agora clareou bastante. Agora clareou. Ó, e se você tem dúvida, com certeza lá no escritório do Leonardo no Instagram, e no Instagram dele ele fala sobre isso. O Pedro Freitas, o nosso editor maravilhoso, vai colocar aí o crédito na tela, mas é @Macchione de Paula e @LeoScopel_ADV. Vai estar aí na sua tela, você anota, já entra lá, compartilha, segue ele, que vai ter muita dica boa lá, né, nos próximos dias. Janaína, Pedro, muito obrigado aí, foi show de bola, espero que tenha sido claro, é um tema um pouco delicado, né, complexo, mas a gente tenta facilitar ao máximo, e mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho desenvolvido, com certeza é sucesso nacional já. Obrigado. Obrigada. Esse episódio também deu muitos cortes, né, Janaína? Vai tirar uns cortes massa aí. Vai dar trabalho pra mim fazer os cortes na edição, mas é isso. Espero que você tenha gostado. Como o Pedro falou, se não entendeu, tá aí a oportunidade de voltar. Tem mais de 200 episódios pra você acompanhar aqui no nosso canal no YouTube e também no Spotify, se você tá me ouvindo aí. E você já sabe, né? Paga a gente, como o Pedro gosta de dizer. Clica no joinha, deixa o seu like, compartilha. Tem um amigo que tá aí mais perdido que segue um tiroteio para declarar o ITR. Tá na hora de você compartilhar, ajudar alguém. E é isso, siga a gente também nas redes sociais, @portalagro2 em todas as redes. Tem também o nosso portal de notícias, estou lá escrevendo junto com o Dinac e Bruno, agro2.com.br. E tem o nosso @ também, @Janaína Honorato, e tem o Pedro. Por Pedro Maia. E ó, inscreve no canal. Inscreve no canal. Se inscreva no canal para você não perder nada e ativa o sininho, porque toda semana tem 2 podcasts com assuntos diferentes, assuntos bons do agronegócio, que dá para você ir acompanhar e ficar por dentro de tudo que rola no mercado, né, Pedro? É isso aí. Gostou do episódio? Comenta aqui embaixo. Fala aí qual que é a sua dúvida. Bora amolar o Leonardo lá, trazer algumas perguntas difíceis para ele aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau.